Você já sentiu que Deus tem te mantido esperando tempo demais? Já se perguntou por que suas orações parecem não ter resposta e seus sonhos permanecem em pausa? Hoje, quero que você saiba algo que mudará a sua perspectiva para sempre. A sua espera não tem sido em vão. Na Bíblia, Jesus nos ensina que a seu tempo ele faz tudo belo. Cada período de silêncio, cada porta fechada, cada lágrima derramada na solidão tem sido parte de um plano divino perfeitamente orquestrado para o seu bem. Nos próximos minutos, o próprio Deus revelará a você as razões profundas por trás da sua espera. Você descobrirá como cada momento difícil tem te preparado para algo extraordinário que está prestes a se manifestar em sua vida. Esta mensagem não é coincidência. É um encontro divino entre você e o Pai Celestial, que tem trabalhado silenciosamente a seu favor enquanto você esperava. Antes de começar, quero que você declare nos comentários: minha espera valeu a pena. Deus me mostrará o seu propósito perfeito. Que essa declaração abra o seu coração para receber a revelação que mudará sua vida para sempre. Vamos começar. Número 1. Quando Deus se cala, está falando mais alto do que nunca. Há momentos em que parece que o céu ficou em silêncio. Você clama, ora, espera e não ouve nada. Mas o que para você pode parecer um silêncio inquietante é, na verdade, a voz mais profunda de Deus. Ele não se calou. Ele sussurrou do mais profundo do Espírito. O que acontece é que o barulho das suas expectativas, às vezes, não deixa você perceber a linguagem mais sutil dele, a do silêncio. Como está escrito no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Isso não é uma ordem para a passividade, mas um convite para a comunhão mais íntima. Deus não está ausente, Ele está ensinando você a reconhecê-lo além das palavras. Porque quando tudo ao seu redor faz barulho, quando sua alma exige respostas, quando seu coração grita por soluções, o silêncio de Deus parece um muro. Mas não é. É um limiar, um espaço sagrado onde o superficial desmorona e só o essencial permanece. É ali, nessa quietude que desespera a mente, mas acalma o espírito, que Deus começa a formar algo novo. Seu silêncio é uma oficina espiritual, onde a alma se torna sensível ao que não se vê, ao que não se ouve com os ouvidos físicos, mas que ressoa fortemente na alma treinada na espera. Você não está sendo ignorado, está sendo afinado. Cada vez que você sente que suas orações batem e voltam, na verdade, elas estão sendo semeadas em um terreno mais profundo. E quando parece que ele não responde, é porque está respondendo de outra forma, com presença, com direção sutil, com a transformação silenciosa do seu caráter. Deus nunca deixa de falar, mas nem sempre o faz com voz. Às vezes, ele fala com uma ausência aparente que desperta em nós a busca verdadeira. Os períodos de silêncio divino não significam que Deus se retirou. Significam que Ele está treinando você para reconhecê-lo além das emoções, além dos resultados imediatos. Porque se você só reconhece a Deus quando Ele responde com milagres visíveis, sua fé dependerá de sinais. Mas quando você o reconhece no silêncio, na espera, no incerto, sua fé se torna madura, profunda e inabalável. Esse é o tipo de fé que transforma uma pessoa comum em um instrumento eterno. O que às vezes confundimos com abandono é, na verdade, um convite à intimidade. Sabe por que doeu tanto esse silêncio? Porque você sabia que ele estava ali, porque sua alma o buscava, mesmo quando sua mente duvidava. É o contraste entre o barulho do mundo e a voz sussurrante de Deus que desperta em você o anseio verdadeiro. O mundo grita, Deus sussurra, e para ouvi-lo, você também precisa se calar. Precisa entrar nesse espaço onde não há distrações, onde não há pressa, onde só existe você e Ele. Talvez o que você interpretou como distância era, na verdade, a proximidade mais profunda que já experimentou. Deus estava ali,
no silêncio, no eco das suas orações, na forma como você se mantinha firme sem entender como, na força que apareceu quando você já não tinha forças, na esperança que resistiu ao tempo. Esse silêncio não foi um castigo, foi uma linguagem. E agora que sua espera terminou, você entenderá por que valeu a pena. Porque nesse aparente vazio, Deus escreveu o capítulo mais íntimo da sua história. Número 2. Seu coração quebrado era a única entrada que Deus precisava. Há feridas que não se veem, mas doem mais do que qualquer golpe. Há momentos em que a alma se parte em pedaços e você sente que não aguenta mais. Talvez esse tenha sido o seu caso. Talvez seu coração tenha sido quebrado pela perda, pela traição, por uma longa espera que parecia não ter fim. E em meio a essa dor, você se perguntou: onde está Deus? Mas hoje quero te dizer algo que você não pode esquecer. Esse coração quebrado que você carrega foi exatamente a janela que Deus precisava para entrar com a sua glória. O quebrantamento não foi o fim, foi a porta, porque como está escrito no Salmo 51:17, os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, ao coração contrito e humilhado não desprezarás, ó Deus. Deus não procura corações perfeitos, Ele procura corações sinceros. E muitas vezes a sinceridade mais profunda brota do quebrantamento. Não é na comodidade que aprendemos a depender verdadeiramente do Senhor. É na ruína, na dor inexplicável, nas noites sem consolo, que a alma se torna porosa, vulnerável, receptiva. É ali que as camadas do orgulho caem. É ali que o ego já não sabe o que fazer e o espírito finalmente se rende. E nesse render-se começa a verdadeira transformação. Talvez você não tenha visto assim antes, mas essa ruptura não foi uma perda, e sim um acesso. O Senhor usou suas rachaduras para entrar com a sua luz. Porque quando tudo parece desmoronar, quando você já não tem forças para sustentar as máscaras, nem justificar as lágrimas, é aí que Ele entra e revela quem você é e quem Ele é no meio da sua dor. O quebrantamento é como uma ferramenta nas mãos de um oleiro. Com ela, Deus não destrói, Ele molda. E sim, às vezes dói, às vezes quebra, mas sempre tem propósito. É natural resistirmos. Ninguém quer sofrer, ninguém quer ver seus planos desmoronarem, mas há dores que não vêm para te destruir, e sim para te limpar de expectativas que não vinham de Deus, para te libertar de caminhos que só te levavam ao cansaço, para te despertar do torpor espiritual em que você vivia, porque quando a alma é quebrada, os ouvidos do coração se abrem. E nesse nível de fragilidade é quando o Senhor fala mais claramente. Quando você está de joelhos, com os olhos cheios de lágrimas, é quando a sua presença te abraça mais forte. Não há perda que Ele não possa redimir. Não há noite que não tenha uma manhã preparada. E o que hoje te dói, amanhã será o testemunho que curará outros. Porque há sofrimentos que Deus permite não por crueldade, mas por comissão. Ele te comissiona em meio às suas lágrimas. Ele te forma no cadinho do quebrantamento para que você seja consolo onde antes havia desesperança. Há feridas que se transformam em unção. Há choro que se transforma em autoridade espiritual. E há perguntas que se transformam em respostas para outros que ainda estão esperando. Você se perguntou muitas vezes, por que eu? Mas Deus vai te mostrar que a pergunta correta não era essa. Era, para que eu? Porque toda dor, quando é rendida aos pés do Pai, se torna uma semente. Uma semente de compaixão, de profundidade, de sabedoria, de propósito. E essa semente dará fruto, mas não na imediatez. Dará fruto no tempo perfeito. Por isso, hoje você pode começar a ver seu quebrantamento com outros olhos. Não como um castigo, não como um erro, mas como um encontro divino com seu propósito eterno. Há algo que só a dor revela, a necessidade absoluta de Deus.
E quando você chega a esse ponto em que já não há nada que te sustente, então descobre que a sua graça sempre foi suficiente, que o seu amor nunca se afastou, que a sua mão esteve ali, mesmo quando seus olhos não a viam, porque Ele não te abandonou no seu quebrantamento, Ele te acompanhou, Ele te sustentou, Ele chorou com você e agora Ele vai te levantar. Talvez você não soubesse disso, mas cada lágrima que você derramou estava cavando o canal por onde fluiria a sua glória. Cada noite de choro foi uma oração profunda, ainda que você não dissesse uma palavra. Cada suspiro foi um clamor, e Deus ouviu todos. Nada se perdeu, nada foi em vão. Tudo fez parte de uma preparação que agora começa a ser revelada. Hoje eu te digo, em nome do Senhor, sua espera terminou. E quando você olhar para trás, entenderá que esse coração quebrado foi exatamente o que Deus usou para entrar, para curar, para moldar e para te mostrar que sempre esteve ali. Que o que parecia destruição era, na verdade, uma construção sagrada. Que o porquê se transformou em um obrigado. E que o que tanto te feriu será a chave que abrirá o caminho para outros. Você não está quebrado, está sendo reconstruído. E você não está sozinho, está nas mãos do Criador. O amor dele não te poupa da dor, mas te acompanha em cada passo. E agora vem a revelação. Deus vai te mostrar por que valeu a pena. Porque nessa rachadura que você tanto quis fechar, Ele estava preparando um portal para derramar a sua glória. Não duvide, Ele está com você, sempre esteve. E agora você verá. Número 3. Seus sonhos destruídos eram os materiais para algo melhor. Há sonhos que pareciam promessas e terminaram em ruínas. Projetos que você começou com entusiasmo, metas que abraçou com todo o coração, pessoas que acreditou que fariam parte da sua história para sempre, e sem aviso, tudo se quebrou. O que parecia um caminho claro se desfez em meio a lágrimas, frustração e perguntas sem resposta. E talvez hoje você ainda carregue o eco dessas ilusões quebradas, perguntando-se por que Deus permitiu que algo que parecia tão bom terminasse assim. Mas ouça isto: esses sonhos quebrados não foram o fim. Foram o material exato que Deus precisava para construir o seu verdadeiro destino. O que você chamou de perda, Ele viu como preparação. Como diz a palavra em Romanos 8:28, e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não desperdiça nada, nem suas lágrimas, nem seus fracassos, nem esses sonhos que pareciam tão nobres, mas não eram eternos. Porque há sonhos que nascem da carne, do desejo humano, do que acreditamos precisar para sermos felizes. E embora não sejam necessariamente maus, muitas vezes estão distantes do design celestial. Então Deus, em seu amor e sabedoria, os deixa cair. Não porque queira te ferir, mas porque está protegendo algo maior que você ainda não pode ver. E enquanto você chora pela porta fechada, Ele já está abrindo um caminho que te conduzirá a uma realidade mais gloriosa, mais plena, mais alinhada ao propósito eterno para o qual você foi criado. É difícil ver o bem quando o presente dói. Eu sei. Mas olhe para a história de José. Ele sonhou com grandeza desde jovem. Viu imagens de liderança, de honra e terminou em uma cisterna, vendido pelos próprios irmãos, preso injustamente, traído, esquecido. Se você perguntasse a ele naquele momento se seus sonhos estavam se cumprindo, talvez dissesse que tudo havia sido um erro. Mas Deus estava no controle. E o que parecia um processo de destruição era, na verdade, uma rota de formação. Porque sem esse caminho quebrado, José não teria chegado ao lugar onde salvaria toda uma nação. O sonho dele era liderança, mas o propósito de Deus era salvação. Assim também é com você. O que você queria era bom, mas não era o melhor. E Deus, como um bom pai, não apenas responde aos seus pedidos, mas escolhe o que verdadeiramente edifica a sua alma.
E isso muitas vezes implica quebrar o superficial para revelar o essencial. Então, o que são os sonhos quebrados? São materiais brutos nas mãos do oleiro. São planos humanos que Deus redesenha com tinta celestial. São promessas que não se cumpriram da maneira que você esperava, porque precisavam se cumprir de uma forma ainda mais poderosa. Muitas vezes nos apegamos ao que conhecemos sem saber que o que Deus quer nos dar é muito maior. Ele vê além da nossa visão. Vê perigos onde você vê oportunidades. Vê armadilhas onde você vê desejos. Vê distrações onde você vê bênção. E por amor ele fecha portas. Por graça ele interrompe planos. Por fidelidade ele permite que alguns sonhos desabem. Porque o plano de Deus não é apenas te dar algo bonito, mas te formar na verdade, no caráter, na plenitude. E sim, esses sonhos quebrados doeram, mas também te transformaram, te tornaram mais humilde, mais dependente, mais compassivo, te esvaziaram do orgulho e te encheram de fé, te ensinaram a soltar e a confiar. E isso é uma obra gloriosa, porque agora, quando Deus te mostrar o que estava preparando em segredo, você vai receber com um coração maduro, não mais a partir da ilusão humana, mas a partir da fé sólida, e verá como cada coisa, mesmo o que parecia perda, tinha propósito. Deus não é um destruidor de sonhos, Ele é um redentor de propósitos. O que caiu, o que se frustrou, o que não chegou, não foi um sinal de abandono. Foi uma manifestação da sua providência. Ele estava te cuidando para que você não ficasse em um lugar confortável que te impediria de chegar à sua verdadeira missão. Porque o inimigo do eterno nem sempre é o pecado evidente. Às vezes é o sucesso limitado, o sonho pequeno, o destino intermediário. E Deus não quer que você se conforme. Ele quer te levar mais longe do que você imaginava. Por isso, hoje você pode olhar para trás com novos olhos. Não para chorar pelo que se perdeu, mas para agradecer pelo que foi redirecionado. Porque o que você acreditava ter perdido para sempre estava sendo transformado em algo eterno. Algo que não apenas vai te abençoar, mas tocar outras pessoas. Algo que não apenas trará plenitude temporária, mas recompensa eterna. Deus não tirou esse sonho para te machucar. Ele tirou porque estava preparando algo que levaria a sua assinatura, não a sua. Algo que não se constrói com as forças do homem, mas com a graça de Deus. E agora, esse tempo chegou. Sua espera terminou. Você está prestes a ver com seus próprios olhos o que ele esteve desenhando em silêncio, enquanto você pensava que tudo estava perdido. Prepare-se, porque o material dos seus sonhos quebrados se transformará na arquitetura do seu destino glorioso. Número 4. Na sua solidão, você aprendeu o idioma que só Deus entende. Há momentos na vida em que a solidão não é pedida, mas chega. E quando chega, muda tudo. De repente, já não estão as vozes que antes te distraíam, nem os braços que te sustentavam, nem os lugares que te confortavam. Só está você e aquele silêncio que no início pesa, incomoda, confronta. Mas ali, em meio a esse deserto emocional, começa uma obra que não pode ser vista com os olhos humanos. Porque Deus não te deixou sozinho. Deus te separou. Ele te atraiu ao lugar onde você já não compete com outras vozes, onde já não depende de outras presenças, onde finalmente Ele pode falar ao seu coração. Assim está escrito em Oséias 2,14. Portanto, eis que eu a atrairei e a levarei ao deserto e falarei ao seu coração. O deserto não é um castigo, é um encontro. E a solidão não é abandono, é consagração. Deus te separou do barulho porque quer te ensinar um idioma que só se aprende ali, o idioma do céu. Esse idioma não tem palavras comuns, não se articula com frases, mas com sussurros, com revelações interiores, com uma paz que excede todo entendimento. Nesse lugar secreto, onde ninguém mais pode entrar, Ele te fala em códigos que transformam. Ele te sussurra verdades que você não teria ouvido se estivesse rodeado de aplausos.
Porque às vezes a alma precisa ser esvaziada de tudo para aprender a ser cheia somente de Deus. A multidão tem seu encanto, mas também sua armadilha. Quando você está rodeado de muitas vozes, é fácil se confundir. É fácil tomar decisões por aprovação, caminhar por imitação, construir uma identidade emprestada. Mas a solidão te devolve a você mesmo, te coloca diante do espelho da sua alma, te revela o que realmente há no seu interior. E ali, quando já não há mais nada a que se apegar, você percebe que só Deus pode te sustentar. Só a voz dele pode te definir. Só a presença dele pode te preencher. E isso é intimidade real. Não foi por acaso que o próprio Jesus buscava solidão antes de cada decisão importante. Não foi por acaso que Moisés subiu sozinho ao monte para se encontrar com a glória. Não foi por acaso que Elias fugiu para o deserto e ali ouviu o sussurro suave. Todos os grandes encontros com Deus nascem na solidão, porque o deserto é a sala de aula dos profetas, a caverna onde são forjados os chamados, o terreno onde o ego morre para que nasça o propósito eterno. Deus não precisa de barulho para falar. Ele precisa de corações disponíveis. E ainda que no início doa, essa solidão dá fruto. Porque existe um tipo de solidão que é imposto pela vida, por traições, por perdas, por separações que você não pediu. Mas também existe uma solidão escolhida, aquela em que você mesmo se afasta porque aprendeu a valorizar a presença dele acima de tudo. No início, você chegou a esse lugar quebrado, chorando, perguntando por quê. Mas com o tempo, esse lugar se tornou sagrado, porque nesse mesmo canto, onde antes você gemia, agora você se encontra adorando. Nesse quarto vazio, onde antes pedia respostas, agora você está recebendo instruções. E o mais lindo, você já não sente a solidão como um castigo, mas como um refúgio. A contemplação nasce ali, no olhar prolongado para o céu, no suspiro que se transforma em oração, no silêncio que já não incomoda, mas revela. Porque quando você processa bem a solidão, desenvolve uma sensibilidade espiritual que antes não tinha. Você começa a ouvir coisas que o mundo não ouve, a discernir movimentos celestiais que antes passavam despercebidos. Seu ouvido se afina, seu espírito se abre, sua alma se acalma. E é então que você percebe que não está sozinho. Nunca esteve. Deus estava em cada amanhecer que você olhou, sem saber o que fazer. Em cada noite em que as lágrimas eram sua única companhia. Em cada passo que você deu, mesmo com medo. Ele estava ali, não gritando, não interrompendo, mas falando diretamente ao seu coração. Ele estava te ensinando a reconhecê-lo sem necessidade de emoção. Estava te treinando para viver pela fé, não pela vista. E nesse processo, o céu se tornou próximo, o eterno se tornou íntimo, e você se tornou mais forte, mais sábio, mais cheio de Deus. Talvez agora você entenda por que valeu a pena esperar. Porque se você não tivesse passado por essa solidão, nunca teria aprendido esse idioma. O idioma do céu não se ensina na multidão, ele se ensina na intimidade. Não se grita, se sussurra, e só entende quem foi formado no silêncio. Agora suas orações não precisam de muitas palavras. Agora você sabe que com apenas um pensamento alinhado ao coração de Deus, o céu responde. Agora você reconhece a voz dele no meio do vento. Sabe que ele está, mesmo que não o veja. Sabe que ele fala, mesmo que nem sempre entenda. Porque na sua solidão mais profunda, você aprendeu a falar o idioma do céu. E isso ninguém jamais poderá te tirar. Número 5. Cada vez que você deu sem receber, o céu tomou nota. Não foi em vão. Cada vez que você deu sem que ninguém agradecesse, cada vez que semeou amor e o único retorno foi silêncio, cada vez que ajudou sem que ninguém soubesse, Deus viu. Porque no céu existem contas abertas. E a sua generosidade, ainda que tenha sido ignorada pelos homens, ativou um movimento espiritual que só os olhos do Espírito podem entender.
como disse Jesus em Lucas 14, 13 e 14. Mas quando fizeres banquete, chama os pobres, os aleijados, os mancos e os cegos, e serás bem-aventurado, pois eles não têm como te recompensar, mas serás recompensado na ressurreição dos justos. Isso significa que, quando você dá sem esperar nada em troca, o céu começa a registrar. E o que é registrado no alto jamais se perde. Vivemos em um mundo onde tudo parece funcionar por troca. Você dá algo e espera receber algo. Mas a economia do reino é diferente. Não se baseia no retorno imediato, mas na fidelidade silenciosa, no amor que se entrega mesmo quando não há reciprocidade, na bondade que age mesmo quando ninguém a reconhece. Porque o reino de Deus não premia a intenção de ser aplaudido. Ele premia a intenção do coração, e esse coração que você mostrou, que continuou dando mesmo quando estava cansado, mesmo quando foi ferido, mesmo quando ninguém valorizou, esse coração ativou depósitos eternos. Deus tem um registro perfeito, ele não se esquece de nenhuma oferta. Ele não esquece aquela refeição que você deu quando você mesmo tinha pouco. Ele não esquece aquela ajuda que você prestou quando estava quebrado por dentro. Ele não esquece aquele abraço que ofereceu mesmo precisando de um. Ele não esquece aquela palavra que deu ao outro enquanto você ainda esperava uma para si. Porque, no seu reino, dar sem esperar é uma semente em solo celestial. E toda semente no céu tem colheita garantida. Pode ser que não chegue quando você quer, mas chegará. E quando chegar, você entenderá por que valeu a pena esperar. Talvez tenha havido momentos em que você se sentiu tolo por continuar dando, por continuar servindo pessoas que não valorizavam, por continuar amando pessoas que não correspondiam. E o inimigo aproveitou para sussurrar mentiras, que tudo foi inútil, que você deu demais, que ninguém viu. Mas hoje Deus te diz: eu vi, eu anotei, eu levei em conta. E na minha economia, tudo o que é dado por amor se multiplica. Porque no meu reino, dar não é perda, é investimento. Às vezes não entendemos por que, depois de tanta entrega, a vida não nos recompensou como esperávamos. Mas muitas vezes você está esperando a colheita no lugar errado. Espera que as pessoas te paguem quando quem prometeu te recompensar foi Deus. E Ele nunca falha. Ele não é devedor de ninguém. E se você semeou em amor, mesmo que tenha sido difícil, mesmo que tenha doído, mesmo que não tenha obtido nada no visível, prepare-se, porque a liquidação celestial está a caminho. E quando Deus paga, Ele faz com juros eternos. Há pessoas que passam pela vida acumulando coisas na terra. Casas, títulos, reconhecimento, seguidores. Mas você acumulou tesouros onde ninguém pode te roubar. Cada ato de amor sem recompensa foi um investimento direto no céu. Cada oração que você fez por outros enquanto você mesmo sofria foi ouro puro diante dos olhos de Deus. E quando chegar o momento em que Ele abrir os livros, quando Ele te mostrar a colheita invisível que você esteve acumulando, com cada ato de generosidade silenciosa, suas lágrimas serão de alegria. Porque tudo o que você deu sem receber estava voltando para você em forma de bênção eterna. O lindo da economia de Deus é que ela não depende de aplausos, não precisa de validação humana, seu sistema não falha. E Ele não fica com nada. Cada vez que você preferiu perdoar em vez de se vingar, dar em vez de reclamar, servir em vez de exigir, foi aberta uma conta no céu em seu nome. E essa conta não está vazia, ela está carregada de promessas, de recompensas eternas, de favores que você ainda não viu, mas que já estão a caminho. Portanto, não se lamente por ter dado mais do que recebeu. Não se culpe por ter amado quando não foi amado. Não pense que foi ingênuo por ter sido generoso sem esperar nada. Você foi obediente, você foi fiel, você foi justo. E no reino dos céus, isso é sabedoria. Porque cada vez que você amou sem receber amor, estava investindo na eternidade.
E agora, o céu se prepara para te mostrar por que valeu a pena. Sua espera terminou. Você está prestes a entrar em uma temporada em que Deus começará a te devolver, não apenas o que você deu, mas muito mais. Porque a recompensa dele não é medida com moedas, mas com glória, com portas abertas, com paz, com milagres, com restauração. Porque quando Deus te recompensa, Ele faz em proporções que ultrapassam tudo o que você imaginou. E tudo começou com aquela generosidade que você ofereceu sem esperar nada. E que agora o céu transforma em honra, em propósito e em recompensa eterna. Número 6. As rejeições te protegeram de destinos errados. Talvez você não tenha entendido naquele momento. Talvez tenha doído mais do que você gostaria de admitir. Você foi rejeitado, ignorado, deixado de lado. Bateu em portas que nunca se abriram. Se ofereceu com boa intenção e recebeu de volta silêncio ou desprezo. E pensou que não era suficiente, que havia algo em você que estava quebrado. Mas hoje o Senhor te diz, não era o seu erro, era a minha redireção. Porque quando os homens te fecham portas, é porque o céu está alinhando o seu caminho para algo maior. Como está escrito em Salmos 118, 22, a pedra que os construtores rejeitaram veio a ser a principal pedra de esquina. A rejeição dói, claro que sim, mas não é um ponto final, é um redirecionamento. Porque quando Deus tem um propósito específico com você, Ele não permitirá que você se acomode em lugares errados, nem que seja aceito por pessoas que não têm a capacidade de ver o que Ele depositou em você. E por isso, quando alguém te rejeita, não está te impedindo, está colaborando com o seu destino. Mesmo que não saiba, está te ajudando a não se conformar com uma atribuição menor. Há portas que não se abriram porque não eram suas. Há plataformas que não te receberam porque o seu chamado não era para impressionar a multidão, mas para impactar os escolhidos. Há círculos que te afastaram, porque a sua luz revelava o que eles queriam esconder. E essa rejeição, que parecia castigo, era na verdade proteção. Deus não queria que você se vinculasse ao que parecia correto, mas que te desviaria do eterno. E por isso Ele permitiu. Porque ainda que você não soubesse o que estava por vir, Ele sabia. Ele conhece o fim desde o começo. E cada não que você recebeu foi um sim disfarçado vindo do céu. É tempo de reinterpretar o que você viveu. Você não foi rejeitado por falta de valor, foi separado por excesso de propósito. Porque quando você carrega algo de Deus, nem todos saberão reconhecer. O próprio Jesus foi rejeitado em sua terra. Os seus não o receberam. E, no entanto, foi nessa rejeição que a promessa se cumpriu. Porque o que os homens rejeitaram foi o que o Pai usou como pedra angular. E assim também é com você. O lugar onde não te quiseram não define o seu valor. Porque o valor não se perde quando alguém não o vê. O valor permanece, esperando a audiência certa. Deus tem preparado um lugar específico, um tempo preciso, uma audiência exata que saberá reconhecer o que outros ignoraram. Porque a sua voz tem um tom que nem todos estão preparados para ouvir, mas aqueles que estão destinados a te encontrar saberão imediatamente. E quando você chegar a esse lugar, entenderá por que as outras portas não se abriram. Entenderá que a rejeição não era pessoal, era profética. Não era castigo, era cobertura. Não era perda, era precisão. Durante a rejeição, Deus também esteve te preparando, refinando o seu caráter, limpando o seu coração do orgulho, da necessidade de aprovação, dos desejos de validação humana. Ele te ensinou a não depender de aplausos, mas da sua voz. Ele te fez forte, resistente, perseverante, te deu raízes profundas, porque você sabia que, se não era suficiente para eles, ainda assim era suficiente para Ele.
E isso te sustentou, isso te amadureceu, isso te posicionou. Muitos dos que te rejeitaram voltarão a te ver, mas já não será igual, porque você não chegará mais a partir da necessidade de aprovação, mas a partir da plenitude do propósito. Você não estará mais implorando por um lugar, porque saberá que já tem um na atribuição eterna de Deus. E quando falar, haverá autoridade. Quando servir, haverá unção. E quando olhar para trás, não haverá rancor. Haverá gratidão, porque cada porta que se fechou estava te conduzindo para a porta certa. Você não precisa forçar para se encaixar onde Deus nunca quis que você estivesse. Você não precisa convencer ninguém do seu chamado. A sua tarefa não é demonstrar o seu valor, é permanecer fiel ao desígnio divino. E se Deus permitiu que aquele grupo não te recebesse, que aquele lugar não te reconhecesse, que aquele caminho se desviasse, foi porque Ele tinha algo melhor preparado, algo alinhado, algo puro, algo eterno. Este é o tempo em que o Senhor começa a te revelar por que valeu a pena esperar, por que essas rejeições foram necessárias, por que essa solidão te formou, por que esses nãos faziam parte do mapa, porque você está prestes a entrar no cenário para o qual foi desenhado desde antes de nascer. E ali você não terá que lutar para se encaixar, porque o ambiente já foi preparado, as pessoas já foram alinhadas, e você será recebido com honra, não porque mudou, mas porque chegou ao lugar certo. Então levante a cabeça, sacuda a poeira da rejeição, não olhe mais para trás desejando entrar em portas que o próprio Deus fechou. Olhe para Ele, porque a sua mão não apenas te tirou de onde você não deveria estar, mas também está te guiando diretamente para o lugar onde tudo fará sentido. A sua espera terminou. E quando você vir o que Ele tinha reservado para você, dirá com certeza: obrigado, Senhor, por cada não, porque eles estavam me levando diretamente ao teu perfeito sim. Número 7. A sua fidelidade invisível estava escrevendo a sua história pública. Deus viu tudo. Cada vez que você serviu sem que ninguém pedisse, cada vez que foi fiel quando ninguém te aplaudia, cada vez que obedeceu quando ninguém estava olhando. Talvez você tenha pensado que essas pequenas decisões, essas escolhas secretas de integridade, não estavam deixando marcas. Mas no céu, cada ato oculto foi registrado, cada gesto silencioso de amor, cada oração que você fez sem testemunhas, cada batalha que venceu no íntimo foi mais um traço na história de glória que Deus estava escrevendo sobre você. Como declara a palavra em Mateus 6,4. Teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Não foi tempo perdido, foi investimento eterno. A sua fidelidade no oculto tem mais valor do que 1000 atos públicos sem profundidade, porque a verdadeira força espiritual não se constrói diante das câmeras, mas na caverna. Ali onde ninguém exige de você, mas você escolhe obedecer. Onde ninguém te observa, mas você decide ser íntegro. É ali que se forma o caráter do reino, porque Deus não chama os mais visíveis, Ele chama os mais constantes. E você, nesse processo silencioso de anos, esteve semeando fidelidade em terra sagrada. Talvez o mundo não soubesse, mas o céu sabia. Talvez ninguém te honrasse, mas o Pai anotou com tinta de eternidade. Em um tempo em que muitos buscam reconhecimento imediato, você foi diferente. Você preferiu agradar ao coração de Deus acima dos olhares humanos. E embora às vezes isso tenha te feito sentir invisível, na verdade, você estava sendo escondido com propósito. Porque quando Deus prepara alguém para algo grande, Ele não o expõe antes do tempo. Ele guarda, Ele amadurece, Ele lapida. E o que parecia um atraso era simplesmente proteção, porque o Senhor não queria que você fosse visível até que a sua raiz fosse profunda. Ele não queria que a sua promoção pública chegasse até que a sua alma estivesse firme no secreto. Cada manhã que você escolheu orar, quando o sono te vencia,
cada vez que você deu o pouco que tinha sem contar a ninguém, cada vez que falou bem dos outros quando era mais fácil criticar. Tudo isso foi contado, não pelos homens, mas por aquele que pesa os corações. E no reino de Deus, quem é fiel no pouco é colocado sobre o muito. A sua fidelidade não passou despercebida. Foi como incenso diante do trono. Foi como um memorial. E agora chegou o tempo em que o Pai tornará visível o que você foi no invisível. Porque toda a história de glória começa com capítulos escondidos. Olhe a vida de Davi. Antes de ser rei, ele foi pastor de ovelhas. Sozinho, anônimo, ignorado pela própria família. Mas enquanto cuidava dos rebanhos, aprendia a adorar, a guerrear, a confiar. Ninguém o via, exceto Deus. E quando chegou o seu momento, ele não precisou buscar o trono. O trono o buscou, porque a sua fidelidade invisível já havia sido registrada nos céus. Assim também é com você. O que você fez quando ninguém estava olhando está agora atraindo a atenção do céu e o favor de Deus sobre a sua vida. A fidelidade no pequeno te qualificou para o grande. Não porque você mereça, mas porque o reino honra princípios eternos. E um desses princípios é que o que é semeado em secreto será colhido em público. E o que você fez por obediência, mesmo em silêncio, agora produzirá uma voz que outros ouvirão, uma influência que outros respeitarão. Porque a sua autoridade não virá de títulos, virá de testemunho, não se baseará em discursos, mas em decisões. E isso não se improvisa, isso se constrói dia após dia no secreto. Deus está prestes a tornar público o que Ele formou em você a portas fechadas. O que parecia insignificante será agora sinal do seu favor. A sua história visível será testemunho da sua fidelidade invisível. E quando outros te perguntarem como você chegou lá, você não terá que inventar nada. Apenas contará daquele tempo em que ninguém te celebrava, mas você servia mesmo assim. Daquele tempo em que ninguém entendia o seu chamado, mas você obedecia mesmo assim. E dirá com gratidão: valeu a pena, cada minuto, cada decisão. Cada sim silencioso que você deu a Deus quando todos esperavam que você desistisse. Enquanto ninguém te via, Deus estava escrevendo a sua história de glória. E essa história está prestes a começar o seu capítulo mais visível. Não para te engrandecer, mas para mostrar o que Ele faz com um coração fiel. Hoje você pode caminhar em paz, porque a sua espera não foi em vão. A sua fidelidade não foi ignorada. A sua história não ficou no esquecimento. O céu tem memória. E o Pai que vê em secreto está pronto para te recompensar em público. Prepare-se, porque a cena está pronta, a audiência está preparada e Deus está prestes a mostrar ao mundo por que valeu a pena esperar. Número 8. As portas fechadas te salvaram da mediocridade. Nem todas as portas que se fecham são perdas. Algumas são salva-vidas disfarçados. Algumas são a mão de Deus te dizendo com firmeza: não entre, não é para você. E embora naquele momento tenha doído, embora você tenha se frustrado, embora tenha questionado o silêncio dele, hoje você está prestes a entender que foi a sua proteção. Porque o que parecia uma oportunidade era, na verdade, uma armadilha para te desviar do seu verdadeiro destino. Ele sabia o que você não sabia. Ele viu o que os seus olhos não conseguiam ver. Como diz Apocalipse 3:8, eu conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. E se ele conhece as tuas obras, também conhece o que não se encaixa no teu propósito. Por isso, quando uma porta se fecha, não é o fim, é uma redireção estratégica do céu. Deus nunca te limita para te frustrar. Ele te limita para te focar. Porque se todas as portas que você deseja se abrissem, você se dispersaria, se esgotaria, acabaria desgastado em atribuições menores. Mas o amor dele é tão grande
que prefere te decepcionar por um momento antes de permitir que você se conforme com algo que não carrega a sua marca. Ele não quer que você caminhe por onde todos caminham. Quer que você entre pela porta que ele desenhou exclusivamente para você. E enquanto você pensava que estava pronto para entrar, ele sabia que não era o tempo, nem o lugar, nem o destino. Não porque te faltava capacidade, mas porque te sobrava chamado. A impaciência muitas vezes nos faz correr para o que está disponível, porque acreditamos que algo é melhor do que nada, mas o certo nem sempre está disponível de imediato. O certo faz esperar. O certo às vezes se esconde por trás de processos que não entendemos. E quando Deus fecha portas, Ele não está te dizendo você não tem futuro. Ele está te dizendo não é aqui, não é agora. Porque se Ele permite que uma porta se feche, é porque está protegendo a tua energia, o teu foco, a tua dignidade, a tua integridade, para o momento em que se abrir aquela que realmente te pertence. Há portas que hoje você agradece por terem se fechado. Pessoas que hoje você enxerga com clareza e percebe que não estavam alinhadas. Projetos que pareciam bons, mas não tinham base. Relações que prometiam muito, mas drenavam a sua alma. E embora naquele momento você tenha sofrido, agora pode ver que o fechamento foi a graça disfarçada. Porque se você tivesse insistido, se tivesse forçado aquela entrada, teria acabado preso em uma mediocridade disfarçada de bênção. Mas o Espírito Santo foi mais sábio e te freou, te incomodou, fechou aquela opção. E graças a isso, hoje, você está mais perto do destino verdadeiro. A mediocridade espiritual muitas vezes começa com a aceitação de oportunidades que não vêm do céu. O inimigo nem sempre vem para te destruir com coisas ruins. Às vezes, ele vem para te distrair com coisas boas que não são de Deus. E aí está a diferença, porque há portas que brilham, mas não têm substância. Há plataformas que oferecem visibilidade, mas não trazem paz. Há caminhos que parecem retos, mas o seu fim é de desgaste e frustração. Por isso, o fechamento de certas portas não foi apenas proteção, foi misericórdia antecipada. Deus tem uma forma especial de trabalhar com seus filhos. Ele não te dá acesso apenas por insistência, ele te dá acesso por maturidade. Porque aquele que esperou, que foi processado, que aprendeu a confiar quando não entende, é o que saberá administrar bem o que lhe for entregue. Por isso, cada limitação temporária que você viveu foi um filtro divino. Foi uma etapa de formação, uma barreira de amor para não permitir que o seu chamado se diluísse em cenários que não eram dignos do que ele semeou em você. O que vem de Deus se confirma com paz. Não te obriga a mendigar amor, não te faz lutar por atenção, não te coloca em competição com outros. O que é teu vem com direção, com honra, com respaldo celestial. Por isso, hoje você pode soltar a amargura dessas portas que nunca se abriram. Elas não foram o teu fracasso, foram a tua proteção. Porque ele já havia preparado outra porta, uma que ninguém poderá fechar, uma que carrega o teu nome escrito nela, uma que se abrirá no momento exato em que você estiver pronto para caminhar em plenitude. Cada não que você recebeu foi uma muralha de proteção ao redor do seu destino. Cada demora foi um escudo. Cada fechamento foi uma resposta sábia a uma oração que você não soube formular. E agora Deus começa a te mostrar o porquê. Começa a te revelar que todo aquele aparente estancamento não foi uma perda de tempo, mas uma estratégia perfeita. Porque a tua espera não foi em vão. Foi um ato de confiança que agora será recompensado com portas abertas pela sua mão, não pelas tuas forças. O que você interpretou como rejeição era, na verdade, proteção divina. E o que parecia o fim de um sonho era o início de um caminho mais alto. Porque se existe algo que Deus sabe fazer, é cuidar daquilo que tem valor eterno, e você é parte desse tesouro.
Por isso ele te protegeu, por isso te fechou portas. E agora, quando se abrir aquela que ele reservou para você, você entenderá que cada obstáculo tinha um propósito. E com lágrimas de gratidão poderá dizer: Senhor, obrigado por não ter me deixado entrar onde eu teria perdido o que tu estavas formando em mim. Obrigado por ter me cuidado mais do que eu sabia te pedir. Obrigado por cada porta fechada, porque agora vejo que todas elas estavam me conduzindo à entrada do meu destino glorioso. Número 9. O seu silêncio forçado era treinamento para a sua voz profética. Houve momentos em que você quis falar e não pôde. Momentos em que a injustiça te golpeou de frente e você sentiu a urgência de responder, de se defender, de se explicar. Mas o céu te silenciou. Não foi covardia, não foi falta de sabedoria, não foi indiferença. Foi o próprio Deus te contendo, fechando a sua boca não para te anular, mas para te formar. Porque quando Deus vai levantar uma voz profética, Ele primeiro treina o coração no silêncio. Como quando disse a Ezequiel naquele encontro sagrado: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e fala a eles com as minhas palavras. Ezequiel 3:4. Não com as suas palavras, não com a sua reação, não com a sua ferida, com o que eu te disser. Esse silêncio forçado não foi castigo, foi treinamento, foi disciplina espiritual para que as suas palavras não fossem meramente humanas, mas divinas. Para que, quando você falasse, o fizesse com autoridade e não a partir da emoção. Porque Deus não precisa de muitas vozes. Ele precisa de vozes afinadas com o seu coração. Vozes que não falam por falar, mas que comunicam a sua verdade no momento exato. E você, sem perceber, foi formado nesse molde. Enquanto o mundo falava de tudo, você estava sendo esvaziado do barulho interior para ouvir com clareza o que o céu quer dizer. Os que foram silenciados por Deus são os que carregam palavras com peso eterno. Porque cada palavra que é gerada no silêncio tem o poder de quebrar cadeias. Cada frase nascida na quietude tem autoridade para despertar corações adormecidos. E isso não se aprende com técnica, se aprende com quebrantamento, com lágrimas não vistas, com pensamentos não ditos, com conversas que apenas a sua alma sustentou com o Pai. Ali, naquela solidão sem voz, o Senhor semeou em você uma palavra viva, e agora ela está prestes a emergir. Não foi fácil se calar, porque a alma queria gritar, mas cada vez que você guardou silêncio por obediência, algo mais profundo estava sendo formado em você: discernimento. E é isso que sustenta os verdadeiros mensageiros de Deus. Não é eloquência, não é carisma, não é volume, é discernimento. Saber quando falar, saber o que dizer, saber a quem falar, saber quando se calar, não por medo, mas por sabedoria. Porque quem foi treinado no silêncio não desperdiça a sua voz com o superficial, não se desespera por ser ouvido, espera o momento exato em que o céu diz: agora. O seu silêncio foi uma incubadora, foi a terra fértil onde germinou uma palavra que não é deste mundo. Por isso agora você não pode mais duvidar do seu processo, porque enquanto você pensava que estava sendo ignorado, Deus estava anotando cada renúncia, cada lágrima, cada sim que você deu sem falar. Você não precisava se defender, você não precisava explicar o que outros não queriam entender. Porque o dia em que você abrir a boca com a autoridade do Espírito, ninguém poderá te ignorar, porque não será você quem falará. Ele falará através de você. Há uma diferença imensa entre falar por impulso humano e falar por comissão divina. E essa diferença é o que separa o barulho da revelação. Hoje muitos falam, mas poucos impactam. Muitos pregam, mas poucos penetram o Espírito, porque apenas aqueles que foram calados por Deus carregam uma mensagem que nasce das entranhas da sua vontade. Não é teoria, é experiência vivida. Não é doutrina vazia,
é fogo purificado e você foi formado nesse fogo. Há pessoas que te subestimaram por causa do seu silêncio, que pensaram que você tinha desistido, que confundiram a sua obediência com fraqueza. Mas o Senhor viu tudo, e o mesmo Deus que fechou a sua boca por um tempo será aquele que te dará a palavra de sabedoria, de revelação, de direção. E quando você falar, as suas palavras vão curar, vão despertar, vão sacudir, não porque você tem poder, mas porque você já não falará a partir da carne, mas do Espírito. Deus está te levando a uma nova dimensão, uma onde as suas palavras não serão reações emocionais, mas flechas proféticas, uma onde você não precisará explicar o seu processo, porque o seu fruto falará por você, onde você não precisará provar o seu chamado, porque o respaldo do céu o tornará evidente, porque quando Deus dá a ordem, ninguém pode silenciar a voz que ele ativou. Esse longo silêncio, essa espera que parecia injusta, esse tempo em que você sentia que tinha tanto a dizer, mas não encontrava espaço, estava desenhando a sua plataforma profética. E agora o Pai diz: prepare-se, porque a temporada de silêncio está terminando. Vem o tempo de falar. Mas não como antes, não a partir da ferida, mas a partir da glória, não a partir da reclamação, mas da compaixão, não a partir do desespero, mas da autoridade que vem do alto. A sua espera terminou, e agora você verá que esse silêncio que parecia escuro era na verdade um altar, um lugar onde Deus te esvaziou do desnecessário para te encher do eterno. O seu silêncio não foi esquecimento, foi escolha divina, e agora a sua voz está pronta, porque você foi preparado não para falar muito, mas para falar com peso eterno. O seu silêncio não era um fim, era treinamento para uma voz profética que transformará destinos. Número 10. As noites sem resposta afinaram o seu ouvido espiritual. Você orou, clamou, esperou. Passou noites inteiras de joelhos, esperando um sinal, uma resposta, uma palavra. Mas parecia que o céu estava em silêncio. E talvez você tenha pensado que Deus não te ouvia, que as suas orações não estavam sendo levadas em conta, que você estava sozinho no meio daquela tempestade interior. Mas você não estava, porque cada noite sem resposta foi um treinamento divino, não para te destruir, mas para afinar o seu ouvido espiritual. Deus não estava ignorando o seu clamor. Ele estava desenvolvendo a sua capacidade de ouvir além do som, de sentir além das palavras, de discernir o que só se percebe no espírito. As orações que não receberam uma resposta imediata foram as que mais te fizeram crescer. Elas te empurraram a continuar buscando, a não se conformar com uma experiência superficial, a entrar em águas profundas, a entender que Deus nem sempre responde com um sim, nem com um não, nem mesmo com palavras. Às vezes, Ele responde com a sua presença. Às vezes, a sua resposta é a sua paz em meio ao caos. Às vezes, Ele não fala porque está te formando, porque quando o céu guarda silêncio, o coração aprende a bater no ritmo da fé. Foi assim com Daniel. Quando ele enfrentou a ordem de morte decretada pelo rei Nabucodonosor, não saiu desesperado nem exigindo respostas. A Escritura diz em Daniel 2:17 e 18 que ele foi para casa e pediu aos seus amigos que buscassem juntos as misericórdias do Deus do céu. Não houve um anjo que apareceu imediatamente. Não houve uma visão instantânea. Houve uma busca persistente, um clamor profundo. E foi nesse processo que o céu se abriu e a revelação chegou. Porque quando a sua oração se torna dependência total, o céu responde com sabedoria eterna. Deus não é surdo. Ele ouve cada palavra que sai da sua boca, mas também ouve as palavras que você não consegue pronunciar, as lágrimas que você derrama no oculto, os suspiros que só Ele entende.
E quanto mais tempo você passa em oração sem resposta visível, mais cresce a sua sensibilidade espiritual. Você já não se conforma com emoções, começa a buscar profundidade. Já não ora apenas para pedir, ora para conhecê-lo, para estar com ele, para se alinhar à sua vontade. E é aí que ocorre a mudança. A sua oração deixa de ser uma transação e se torna um relacionamento. O desespero que te levou a orar com tanta intensidade foi o catalisador que te aproximou mais do coração de Deus, porque às vezes Ele permite que as respostas demorem para que a busca se aprofunde, porque se Ele respondesse sempre de imediato, você ficaria com o milagre e não com o Deus do milagre. Mas quando você aprende a orar sem condições, sem garantias, sem expectativas humanas, o que você recebe é algo muito maior: intimidade. E a partir dessa intimidade, começa a se desenvolver um discernimento espiritual que não se aprende com livros, nem com técnicas, nem com cursos. Aprende-se na espera. Aprende-se no silêncio. Aprende-se nas noites em que o único que você tem é a sua fé. Porque a verdadeira oração não se mede por quantas palavras você diz, mas por quanta fé você sustenta enquanto espera. É fácil orar quando você sabe que vai receber uma resposta rápida, mas é na demora que se revela quem realmente confia. Onde o seu ouvido espiritual começa a detectar os sussurros de Deus. Onde você aprende que Ele nem sempre fala alto, mas sempre fala claro. E se você se mantiver na presença, mesmo que não ouça nada audível, algo no seu espírito começará a captar a direção, a ternura, a guia dele. Muitos querem ouvir a voz de Deus, mas poucos estão dispostos a treinar o ouvido na noite escura, porque é aí que se aprende a distinguir a voz dele de todas as outras. É aí que o ruído da alma é filtrado, onde o grito do ego é silenciado, onde a carne se rende e o espírito desperta. E você passou por essas noites. Elas não foram em vão, não foram esquecidas, não foram inúteis. Cada noite sem resposta estava afinando o seu ouvido para ouvir a sua voz. Agora, quando outros se desesperam por não ouvir algo externo, você já sabe como encontrar paz interna. Quando outros se confundem com as muitas vozes do mundo, você já sabe distinguir a voz do pastor. Porque o seu ouvido foi treinado, porque as suas lágrimas não apenas pediram, também purificaram. E agora você está pronto para caminhar não pelo que vê, mas pelo que percebe no profundo. E isso, amado, é maturidade espiritual. Deus te formou na escola da oração silenciosa. Ele te graduou na Universidade da Fé Persistente. E hoje, Ele começa a te mostrar por que valeu a pena tanto clamor sem eco. Porque agora você não tem apenas respostas, você tem um relacionamento, você não tem apenas discernimento, você tem direção. Você não apenas sabe orar, você sabe ouvir. E essa capacidade será a sua bússola nos dias que virão. A sua espera terminou e o seu ouvido foi treinado. Você já não busca apenas respostas, agora você reconhece a sua voz. E isso muda tudo. Número 11. Ser fiel no pouco te qualificou para o muito. Não foi o grande palco que te qualificou, não foi o momento público, nem o reconhecimento dos outros. Foi a sua obediência silenciosa. Foi aquela decisão de fazer o que é certo quando ninguém te aplaudia. Foi a sua pontualidade no que parecia insignificante. Foi a sua entrega naquilo que muitos ignoravam. Foi a sua lealdade no que parecia rotineiro. Porque no reino de Deus, as promoções não se ganham com talento, se ganham com fidelidade. Como diz a palavra em Lucas 16:10, quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. E você foi provado ali no mínimo. Deus não começa testando a sua capacidade de lidar com o muito. Ele começa observando como você cuida do pouco, como você serve quando não há holofotes,
Como você reage quando a tarefa não tem título, mas tem propósito. Porque se você não consegue permanecer no simples, não está pronto para sustentar o extraordinário. E essa foi a sua escola, uma escola que poucos valorizam, mas que o céu não ignora. Porque a sua integridade no oculto foi um testemunho mais forte do que qualquer sermão. E embora você tenha sentido que ninguém via, Deus estava anotando tudo. Cada momento em que você chegou cedo sem que fosse obrigatório. Cada tarefa que você fez com excelência sem que ninguém pedisse. Cada vez que cumpriu mesmo quando outros desistiram. Tudo isso estava te qualificando. Porque o que é pequeno para o mundo é o exame final no reino. E você, sem saber, foi sendo aprovado. Não porque era fácil, mas porque você foi fiel. Porque você não trabalhou para homens. Trabalhou como para o Senhor. E isso abre portas que nenhum homem pode fechar. Muitos sonham em ser usados por Deus em grande escala, mas poucos estão dispostos a servir no pouco. Querem a plataforma, mas não querem o processo. Querem o fruto, mas não cuidam da raiz. Querem visibilidade, mas não cultivam profundidade. Mas você escolheu outra rota. A rota do servo, a rota do anonimato, a rota do processo. E agora Deus te diz, nada se perdeu. Cada pequeno ato de fidelidade foi semente plantada. E chegou o tempo da colheita. Porque aquele que foi fiel no pouco será colocado sobre o muito. Talvez houve momentos em que você se sentiu frustrado. Por que tenho que continuar fazendo isso? Você pensou. Por que a mudança não chega se eu tenho sido obediente? Porque Deus não se apressa. Ele amadurece o que é eterno. Ele não entrega algo grande a um coração que ainda não foi lapidado no básico. Porque o que não se honra no pouco se maltrata no muito. E o Senhor te ama tanto que preferiu te demorar a te entregar algo que acabaria por te ferir. As tarefas pequenas têm poder, têm fogo escondido. É ali que se prova a sua atitude, a sua motivação, a sua perseverança. É ali que se forja o seu caráter. Não na multidão, mas na cozinha. Não no altar, mas no deserto. Não na plataforma, mas no canto da obediência silenciosa. E foi isso que você viveu. Uma obediência que não foi recompensada imediatamente, mas que está prestes a ser honrada. O lindo é que agora você sabe como lidar com o muito, porque o pouco te ensinou humildade. Você aprendeu a depender de Deus, não do reconhecimento. Aprendeu a trabalhar com excelência, não pelo que ganha, mas por aquele a quem serve. E isso te torna confiável, isso te torna digno. Não por mérito humano, mas pelo respaldo divino que se derrama sobre os fiéis. E quando Deus confia uma grande tarefa, Ele não o faz por impulso, Ele o faz por evidência. E a sua vida já deu evidência de constância. A verdadeira liderança não começa com um microfone. Começa com uma vassoura, com uma oração silenciosa, com um coração disposto, com uma entrega contínua. E quando essa fidelidade é constante, ainda que seja invisível, Deus registra como autoridade. E essa autoridade não vem de um cargo, vem de um histórico. O céu te viu no secreto e agora está prestes a te anunciar em público, porque a sua integridade no pouco foi a sua preparação para o muito. Não duvide mais do processo, não subestime mais o caminho. Não foi um castigo, foi uma promoção encoberta, foi um treinamento divino. E agora vem o cumprimento, porque o que você fez quando ninguém via será visto por todos os que duvidam do que Deus pode fazer com um coração fiel. A sua fidelidade naquilo que ninguém aplaudiu estava te qualificando para aquilo que todos verão. E quando você chegar lá, não se esquecerá deste processo. Você se lembrará com gratidão e saberá que valeu a pena cada passo, cada dia, cada decisão de honrar a Deus, mesmo quando ninguém te exigia isso. Porque a fidelidade no oculto sempre provoca recompensa no alto. E chegou o momento de vê-la. A sua espera terminou. Número 12. As suas dúvidas não enfraqueceram a sua fé. Elas a tornaram inabalável.
Houve noites em que você questionou tudo. Você se perguntou se Deus realmente estava ali, se as suas orações estavam sendo ouvidas, se a fé que você sustentava era autêntica ou simplesmente um costume herdado. E embora essas dúvidas tenham te feito sentir fraco, hoje Deus quer te lembrar algo poderoso. Você não era fraco, estava sendo fortalecido, porque a fé verdadeira não nasce na ausência de dúvidas, mas no meio delas. E enquanto você atravessava essas perguntas incômodas, enquanto a sua alma se agitava e a sua mente buscava respostas, as suas raízes espirituais estavam se aprofundando. Como diz Tiago 1,6, peça, porém, com fé, sem duvidar, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte a outra. Mas você não foi levado, você permaneceu. Embora tenha tremido, não caiu. Embora tenha duvidado, não desistiu. E isso é a fé que permanece. A dúvida honesta não é pecado. A dúvida honesta faz parte do crescimento. Porque uma fé que nunca foi questionada, nunca foi sólida. Só quando você se atreve a fazer perguntas à sua fé, é que descobre quão profunda é a sua raiz. E você fez isso. Passou por aquele processo em que já não podia viver com uma fé emprestada. Já não podia repetir frases que não tinham peso. A sua alma precisava de algo real, algo verdadeiro. E em meio a essa busca, Deus não te condenou. Pelo contrário, Ele te acompanhou. Ele permitiu que você fizesse suas perguntas, porque sabia que nesse processo você encontraria algo muito mais valioso. Uma fé provada, purificada, madura. Há uma grande diferença entre a dúvida que destrói e a dúvida que constrói. A dúvida destrutiva é aquela que nasce do orgulho, do cinismo, do desejo de provar que Deus não está. Mas a dúvida que você enfrentou era outra, era aquela que nasce da fome, do desejo de entender, de um coração sincero que diz: Senhor, eu não entendo, mas quero confiar, ajuda-me. Essa dúvida não te afastou de Deus, te aproximou mais dele, porque você foi honesto, porque preferiu lutar em oração em vez de fingir uma fé que já não sentia, porque entrou em crise, mas fez isso com o coração no altar. Os grandes homens e mulheres de Deus também passaram por dúvidas. Abraão duvidou, Moisés questionou, Elias se quebrou, Davi chorou com a alma despedaçada. Até João Batista, que preparou o caminho do Senhor, perguntou da prisão: És tu aquele que havia de vir? Ou devemos esperar outro? E Jesus não o repreendeu. Jesus entendeu. Porque quem realmente caminha com Deus sabe que nem tudo será claro, mas será firme. Porque Deus não se ofende com as suas perguntas sinceras. Ele as usa para afinar a sua fé. E quanto mais dúvidas você enfrentou, mais profundo se tornou o seu caminhar. Você já não orava por costume, orava porque precisava. Já não buscava respostas apenas por curiosidade, buscava por sobrevivência espiritual. Já não lia a Bíblia por obrigação, mas porque a sua alma clamava por ela. E nesse caminho de quebrantamento, a fé que você tinha se transformou. Já não era uma fé aprendida, era uma fé encarnada, uma fé sua, uma fé que chorou, que sangrou, que esperou, que voltou a crer. E isso tem mais valor do que qualquer discurso teológico. Deus usou aquelas noites de dúvida para purificar o seu interior, para sacudir tudo o que era aparência, para derrubar estruturas religiosas sem raiz, para te reconstruir de dentro para fora com uma base inabalável. Porque o que resiste à tempestade não é a árvore mais bonita, é a que tem as raízes mais profundas. E agora você sabe que a sua raiz já não está em emoções nem em circunstâncias. Está em Cristo. Porque você viu que, embora tudo tremesse, Ele continuava ali. Hoje você entende que aquelas dúvidas não eram sinais de que estava longe de Deus. Eram evidência de que você o buscava mais do que nunca. E agora, depois de ter passado por aquele vale, a sua fé não é frágil, é sólida. Porque foi provada, porque foi filtrada,
porque foi mergulhada em perguntas e saiu com respostas eternas. E essa fé não se compra, não se herda, se forma, se conquista, se constrói. E você, com cada momento de dúvida, a esteve edificando. As suas dúvidas não enfraqueceram a sua fé. Elas a refinaram até torná-la inabalável. Hoje você caminha com outra segurança. Já não precisa entender tudo para continuar crendo. Já não busca provas para continuar confiando. Você aprendeu a se sustentar no invisível, a caminhar por fé e não por vista. E isso é uma vitória silenciosa que o céu celebra. A sua espera terminou. E agora você entende por que o processo foi necessário. Porque sem aquelas noites, sem aquelas perguntas, sem aquele deserto, a sua fé continuaria superficial. Mas agora ela é profunda. Agora é verdadeira. Agora é sua. E o Deus que te sustentou em meio àquela crise é o mesmo que agora te diz: valeu a pena. Porque você está pronto para ver o que não poderia sustentar antes. E quando vir, saberá que cada dúvida foi parte do desígnio, parte do caminho, parte do milagre. Número 13. O seu sacrifício em secreto moveu o coração do Pai. Houve dias em que você deu mais do que tinha, momentos em que a sua alma se partia em silêncio, quando você servia, renunciava ou sustentava algo pesado sem que ninguém soubesse, sem que ninguém aplaudisse, sem que ninguém sequer notasse. Mas o céu viu. E hoje o Pai te diz: eu estava ali, vendo cada lágrima que você escondeu, cada entrega que fez sem esperar nada em troca. Porque onde está o teu tesouro, ali também estará o teu coração, diz Mateus 6:21. E você, mesmo tendo 1000 razões para se apegar ao que era seu, decidiu colocar o seu tesouro no altar. Isso moveu o coração de Deus mais do que você imagina. Esse sacrifício silencioso não foi ignorado, foi sagrado. Cada vez que você preferiu perdoar quando o orgulho pedia vingança, cada vez que amou sem ser correspondido, cada vez que semeou sem ver colheita, isso foi uma oferta, e não uma qualquer. Foi uma oferta viva, santa, agradável ao Pai, porque você fez quando ninguém via, quando ninguém exigia, quando poderia ter parado, mas escolheu continuar. E isso tem um peso espiritual eterno. Muitas vezes pensamos que apenas o que é visível tem valor, que apenas o que é grande, público, reconhecido, celebrado é o que conta. Mas no reino de Deus, a economia é diferente. Ali, o anonimato é poder. Ali, o secreto tem ressonância eterna. O próprio Jesus disse: quando você der, que a sua mão esquerda não saiba o que faz a direita. Quando você orar, entre no seu quarto e feche a porta. Quando jejuar, não mostre um rosto triste, porque o teu Pai, que vê em secreto, te recompensará em público. Essa é a promessa. E você viveu isso. O sacrifício sem testemunhas tem um aroma especial. É como incenso puro, porque não foi contaminado pelo desejo de aprovação humana, porque foi motivado apenas por amor, apenas por obediência, apenas por honra. E esse tipo de sacrifício sobe direto ao trono. Há livros no céu que o registram, há anjos que o carregam como memorial. E mesmo que os homens não vejam, o céu celebra. Porque você participou dos sofrimentos de Cristo, porque tomou a sua cruz em silêncio, porque bebeu o cálice amargo sem escândalo nem queixa, e isso te torna semelhante a Ele. Jesus entregou a sua vida na cruz, mas o seu maior sacrifício foi muito antes, no Getsêmani, naquele lugar escuro, sem multidões, sem discípulos acordados, sozinho, em agonia. Ali ele disse: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas não seja feita a minha vontade, e sim a tua. Aquele momento íntimo, silencioso, sem aplausos, foi o verdadeiro altar. E você também teve os seus próprios Getsêmanes, momentos em que disse: Senhor, isso me dói, mas eu me rendo. Isso me custa, mas eu entrego. E o Pai recebeu como uma fragrância preciosa, cada vez que você deu sem receber. Cada vez que sustentou uma promessa, mesmo quando tudo dizia o contrário.
cada vez que serviu com o coração quebrado, cada vez que semeou em fé, cada vez que renunciou a algo legítimo por uma causa eterna. Isso foi um ato de adoração, um ato que estremeceu o céu, porque você fez por ele, porque o seu tesouro não estava no reconhecimento humano, estava em agradar ao Pai. E agora ele te diz: eu vi tudo, eu contei, eu registrei, e agora chega o tempo da recompensa. Porque quando você semeia em lágrimas, colhe com alegria, porque o sacrifício que não foi respondido pelos homens será multiplicado por Deus. Porque cada vez que você disse sim em secreto, ele preparava uma bênção em público. E essa é a lei do reino: o que você dá no oculto, você receberá no visível. A sua espera terminou. O céu está abrindo seus livros. A semeadura silenciosa está prestes a dar fruto. E o que parecia esquecido está sendo lembrado no trono, porque o seu sacrifício não foi em vão, porque cada entrega foi um ato profético que abriu portas que você ainda não viu. E agora o Pai te diz: prepare-se para ver com os seus olhos o que o seu coração já me entregou. Não há oferta que se perca, não há lágrima derramada em secreto que não se transforme em rio de bênção. Não há renúncia silenciosa que não provoque uma manifestação gloriosa. Cada sacrifício que você fez em silêncio foi uma oferta fragrante que chegou diretamente ao trono, e aquele que a recebeu é fiel para te recompensar, porque o seu tesouro estava no céu, e o céu agora se abre para você, e você verá porque valeu a pena esperar. Número 14. Cada lágrima oculta regou o jardim do seu destino. Houve noites em que você chorou sem que ninguém soubesse. Dias em que a sua alma se quebrou em silêncio, enquanto os outros seguiam seu caminho sem perceber a sua dor. Essas lágrimas não foram em vão. Cada uma foi recolhida pelas mãos do Pai. Cada gota do seu sofrimento solitário caiu sobre uma terra espiritual que o próprio Deus preparou, e ali, no invisível, começou a crescer o seu jardim eterno. O que você semeou em segredo, entre suspiros e orações sufocadas, está prestes a florescer com uma beleza que só o céu poderia imaginar. Porque os que semeiam com lágrimas, com alegria ceifarão, diz Salmos 126:5. E essa promessa te alcança hoje. Às vezes pensamos que o choro é perda, que é sinal de fraqueza ou de derrota. Mas no reino de Deus, as lágrimas têm poder. São sementes, e não qualquer semente. São sementes sagradas que germinam na escuridão da alma, mas produzem fruto à luz do céu. Os seus momentos de quebrantamento, quando ninguém te entendia, quando você não conseguia explicar com palavras, eram, na verdade, atos proféticos. Eram semeaduras celestiais que estavam ativando processos eternos. Embora parecesse que nada mudava por fora, no mundo invisível tudo estava se movendo. Deus não desperdiça a dor. Ele não descarta nenhuma lágrima dos que ama. Há um registro celestial para cada uma. O salmista declarou com certeza: recolhe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Salmo 56:8. As suas lágrimas não se perderam no travesseiro. Não se evaporaram na noite. Foram armazenadas como perfume diante do trono. E esse perfume tem um tempo de manifestação. Um dia em que o que foi semeado em quebrantamento se tornará colheita de alegria. Um dia que já está chegando. O seu sofrimento privado foi uma escola espiritual. Ali você aprendeu a depender de Deus e não das pessoas. Aprendeu a confiar sem ver, a adorar sem sentir, a esperar sem entender. E nessa espera, as suas raízes se aprofundaram. A árvore que se forma na tempestade desenvolve raízes mais fortes, e você, sem saber, crescia por dentro. Enquanto os outros olhavam a superfície, Deus fortalecia a sua estrutura interior. O que parecia abandono era preparação. O que parecia esquecimento era desígnio divino. As lágrimas que ninguém viu estavam regando as flores mais lindas do seu destino. Essas flores não são terrenas,
não murcham com o tempo. São flores eternas, bênçãos que vão além do que você pode imaginar. E não apenas para você, porque o seu sofrimento silencioso não apenas cultivou o seu jardim, também abriu caminhos para outros. As suas orações entre soluços prepararam trilhas de graça para gerações. A sua perseverança na escuridão está iluminando o caminho dos que virão depois. A alquimia divina transforma o que dói em algo glorioso. Esse é o mistério do reino. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus transformou em adubo espiritual. Porque é assim que o Pai trabalha. Com o fraco confunde o forte, com o quebrado edifica o eterno, com o chorado faz germinar o eterno. E você é parte dessa obra redentora. Cada vez que escolheu não desistir, cada vez que com lágrimas continuou crendo, você foi parte de uma transformação santa que só o céu pode explicar. E agora vem o tempo da colheita. O Espírito te sussurra, já está brotando o que você semeou. Em breve você verá o fruto do seu choro. Você não foi esquecido, você não foi ignorado, você foi moldado, você foi formado. E cada lágrima foi parte da água que o céu usou para preparar a sua terra. E hoje, quando o céu te diz, a sua espera terminou, também te diz, eu te mostrarei o que você estava regando com as suas lágrimas. Prepare-se para flores que você não esperava, para portas que se abrirão sem esforço, para recompensas que superam tudo o que você sonhou. Porque o que semeou com lágrimas, com alegria colherá, e essa alegria será completa. Não será apenas alegria pelo que você recebeu, mas reverência pelo que você compreendeu. Porque ao olhar para trás, você entenderá que valeu a pena chorar, que não foi um desperdício, que não foi um erro, que cada lágrima escondia uma promessa, e essa promessa está prestes a se cumprir. As suas lágrimas mais amargas estavam regando as flores mais lindas do seu destino. E hoje, essas flores começam a se abrir. O seu aroma sobe ao céu, mas também desce à terra. Porque o que Deus está prestes a fazer com você não será apenas privado, será visível. E então você saberá com certeza que cada momento de choro solitário foi, na verdade, uma semeadura sagrada. Uma semeadura que floresce no tempo perfeito de Deus. Número 15. A sua história de espera se transformou em esperança para outros. O que parecia apenas uma prova, o que por tanto tempo doía em silêncio, o que parecia não ter sentido, hoje começa a se revelar como o seu maior testemunho. Porque Deus não desperdiça nenhuma história de espera. Cada dia que você passou confiando, chorando, orando sem uma resposta visível, foi parte de um relato maior. E agora, quando a sua espera terminou, o céu te revela que não foi apenas por você. Foi por todos os que iriam te ouvir depois. Foi pelas almas que precisam saber que é possível atravessar o vale e sair do outro lado com vida, com fé e com um propósito renovado. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações. Para quê? Para que possamos também nós consolar os que estão em qualquer tribulação. Isso está em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Não é apenas uma promessa de consolo, é uma comissão. O que você viveu, o que você suportou, está te dando uma voz. Está te entregando uma autoridade que não se aprende em livros, nem se imita de outros. Só quem foi quebrado e restaurado pela mão do Pai pode falar com poder real. Só quem esperou de verdade pode ministrar esperança genuína. A sua história de espera está cheia de unção. Está impregnada da presença de Deus, porque foi nesse processo que Ele se aproximou mais de você. Quando você não entendia, quando não via saída, quando tudo parecia estar em pausa, Ele estava formando em você uma mensagem eterna. E agora, o que parecia fraqueza se transformou em força.
O que parecia um atraso agora é a sua plataforma. O que antes te fazia chorar hoje será o que fará outros chorarem de esperança. Deus não apenas te deu uma saída, Ele te deu uma história. E não qualquer história, mas uma que redime, que cura, que liberta. Porque quando você fala, já não fala a partir da teoria, mas da experiência. E é essa experiência que transforma. O seu processo te deu compaixão, te deu empatia, te deu a capacidade de olhar para outro no seu quebrantamento e dizer: eu estive lá e saí. E quando alguém ouve isso dos seus lábios, não ouve apenas palavras, ouve testemunho, ouve vida, ouve uma voz que traz fé. Há pessoas que só conseguirão se levantar quando ouvirem o que Deus fez com você. Há cadeias que se romperão não com uma pregação eloquente, mas com a sua história. Porque a sua espera foi um treinamento, foi preparação, foi forja espiritual. Cada minuto em que você sentiu que nada acontecia, na verdade tudo estava acontecendo. Deus estava escrevendo na sua alma uma mensagem que hoje começa a soar como trombeta sobre outros corações cansados. O testemunho mais poderoso nasce da espera mais difícil. Não porque seja o mais espetacular, mas porque é o mais real. Porque foi na sua fraqueza que o poder dele se aperfeiçoou. Porque foi na sua noite mais escura que a sua luz brilhou mais forte. E agora, essa luz está na sua voz, nas suas palavras, nos seus olhos, no seu abraço, na sua oração por outros. Você já não ora com fórmulas, agora você ora com feridas cicatrizadas. E isso muda vidas. O que você atravessou foi um investimento do céu. E agora é tempo de colher não apenas para você, mas para muitos mais. Porque a dor compartilhada em testemunho se transforma em remédio. O que o inimigo quis usar para te destruir, Deus usou para te preparar, para te empoderar, para te dar uma mensagem que ninguém mais pode dar. A sua história é única, mas o seu impacto será coletivo. Porque o que você viveu em privado, Deus usará em público para a sua glória. E se você se pergunta por que tanto tempo, por que tanto silêncio, por que tanto atraso, hoje você tem a resposta. Porque Deus não queria apenas te dar algo, Ele queria fazer de você alguém. Alguém com voz, alguém com fogo, alguém com compaixão, alguém com uma história que será usada como ponte para que outros atravessem o próprio deserto. E isso, amado, não tem preço. Isso vale cada minuto de espera. Por isso não cale o seu testemunho. Não minimize o seu processo. Não esconda as suas cicatrizes. Elas são sinais de vida, são marcas da passagem de Deus pela sua história. E agora é tempo de falar, de contar, de levantar outros. Porque a sua espera não foi apenas para você, foi para todos aqueles a quem a sua história dará esperança. E hoje, essa história está pronta para brilhar. Porque quando Deus transforma a espera em testemunho, o céu se abre e o reino avança. E você é parte dessa obra eterna. A sua espera chegou ao fim. Não porque o tempo tenha passado, mas porque agora você compreende a sabedoria divina por trás de cada momento vivido. Cada experiência que você acreditou ter perdido, cada lágrima que ninguém viu, cada oração que parecia sem resposta, foi cuidadosamente tecida por Deus para criar a obra-prima que você é hoje. O silêncio te ensinou a ouvir a sua voz. O quebrantamento abriu o seu coração para o seu amor. As rejeições te direcionaram ao seu verdadeiro propósito. As portas fechadas protegeram o seu destino da mediocridade. O seu tempo chegou. A sua espera valeu a pena. E o melhor da sua história está apenas começando. Deus terminou a sua obra silenciosa em você. Agora é tempo de caminhar na plenitude do seu propósito perfeito. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe com alguém que precise saber que a sua espera também vale a pena. E não se esqueça de se inscrever para mais revelações que transformarão a sua vida espiritual.
Que a paz de saber que a sua espera valeu a pena encha o seu coração hoje e sempre.